A vocês que acompanham o canal Valor Entrevista, meu muito obrigado. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal de entrevistas que mais cresce na região do Vale Europeu. E hoje, presença marcante, ilustre, Jorge Seife, ex-secretário especial de Aquicultura e Pesca do governo Bolsonaro. Jorge, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. É um prazer te receber. Obrigado, Alan, pela oportunidade. Deixo um grande abraço aí para todos que estão nos assistindo. Obrigado por nos conceder aqui no Valor Entrevista essa possibilidade de falar um pouco do nosso trabalho lá em Brasília, de onde eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Então, né, cara, tem tanta novidade aí, né? Tem coisa boa vindo aí. Jorge, aliás, o Jorge, neste momento, é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. Exatamente. Nós vamos falar disto no nosso segundo bloco, porque eu quero abordar essa questão do trabalho que você fez na secretaria. Excelente. Então, a primeira pergunta vai nesse sentido, né? Como é que você avalia a sua passagem pela secretaria? Mas nós fizemos um trabalho muito diferenciado, justamente por eu ser da pesca, né? Nascido na pesca, criado na pesca, sou produtor rural, tenho uma empresa aqui em Itajaí há 25 anos já praticamente, né? Meu pai começou a vida como um feirante, vendendo pescados nas feiras do Rio de Janeiro, veio para Santa Catarina na década de 90, me trouxe e nós conhecemos as dores da pesca. E eu cheguei até o governo, não sei se você sabe, Alan, foi um convite do presidente Bolsonaro, né, que eu fui entregar uma lista... Uma conversa na casa dele? Exatamente. Eu fui entregar uma lista para o presidente de todos os problemas que a pesca tinha no Brasil e ele, mais ou menos o que você está fazendo aqui comigo, meio que uma entrevista, perguntando os problemas e as soluções. E aí, no final, eu entreguei a lista para ele e falei, presidente, entrega isso aqui para o teu ministro, para o teu secretário. Ele falou, não, quem vai cuidar disso para mim é você. Foi assim? Foi desse jeito. Te assustou, não, rapaz, cara? Jamais imaginei ser funcionário público. Mesmo com toda essa bagagem, essa estrutura, a família, tudo ali? Lógico. E aí foi um susto realmente. E aí o que acontece? Nessa lista, né, que eu ia entregar para o presidente, ele me devolveu para eu cuidar disso. Questão de financiamento para aquicultura e pesca, nós não tínhamos, né? Sabemos que a agricultura brasileira hoje é orgulho, né? E outras atividades, então não tínhamos uma linha de financiamento que nós criamos junto com a Caixa Econômica Federal. Combate às fraudes do seguro-defeso, né? Que são quase 3 bilhões ao ano que nós, enquanto brasileiros, pagamos para pessoas que nunca pisaram o pé na água. Então. Né? Combatemos isso, estamos fazendo um recadastro, já são mais de 100 mil cancelamentos de pessoas que não trabalham com peixe, que não são pescadores e que ganhavam esse recurso indevidamente. Revogamos aí praticamente 1000 normativas, né? Ou seja, desburocratizamos o setor, né, para o pescador, para o aquicultor. Sabe qual é a diferença da pesca e a aquicultura, não? Isso é muito boa. Essa pergunta é excelente. Eu vou deixar para o especialista no assunto. Não sei. As pessoas às vezes falam, qual é a diferença, né? Piscicultura, aquicultura e pesca. Então, a aquicultura é o cultivo. Quando você tem um tanque em casa, quando você tem um açude e cria ali o peixe... É o caso da Dona Ofélia. É a Dona Ofélia, que é uma grande amiga, uma querida. Dona Ofélia, por exemplo, é uma aquicultora, né? Porque ela cria o peixinho dela. E o pescador é aquele que vai para o rio, para o mar, no barco ou com a tarrafa, com a vara de pescar, atrás do peixe. Sim. Essa é a diferença da aquicultura para a pesca. É o meu caso, por exemplo, eu sou do Amazonas. Então eu ia Tu tem cara de amazonense mesmo. Eu sou de Manaus. E eu ia com meus tios... Manauara. Eu ia com meus tios pescar. É o meu caso. Sou pescador. Tu pesca? Eu pesco. Adoro pesca esportiva. Sempre tive aquário em casa também como um hobby. E trabalho com peixe já desde moleque, né? Acompanhando meu pai. Então, Alan, o que acontece é que nós começamos a mexer em muitas coisas boas para o setor de aquicultura e pesca, um setor que deveria ser muito mais desenvolvido no Brasil. Sim. E justamente por falta de políticas públicas, que sempre foi roubalheira, né? Se você pesquisar o que era o Ministério da Pesca, sai um monte de gente lá, algemada, Polícia Federal, escândalo de corrupção, venda de licença, só confusão. Então, nós tivemos essa honra, né, de servir o nosso Brasil lá e... Tá, mas tem aí um detalhe, peraí, quanto tempo você chegou lá? Quanto tempo você levou para limpar essa sujeira toda?
Rapaz, ainda minha equipe que permanece lá continua fazendo esse trabalho. Tem muita coisa para fazer. Estava enraizado o negócio? Estava enraizado, coisa horrorosa. Documento revirado, não tinha um sistema, era tudo no papel, manual. Então, não dá para você mudar, né? Eu falo até referente ao presidente, não dá para a gente mudar um país com 3 anos e pouco. Não dá, mas a gente começou um bom trabalho, né? Em todas as secretarias, todos os ministérios, né? O presidente, eu costumo dizer nela, o presidente Bolsonaro, não precisava ser presidente do Brasil, precisava ser rei, tinha que ter um reinado aí de uns 50 anos para fazer tudo que o Brasil precisa. Mas já que o nosso sistema não é monarquia, isso, não é monarquia, é uma democracia, então nós precisamos reeleger aí o presidente como nossa principal prioridade, até porque os nossos ouvintes, né, os espectadores, catarinense não vota em ladrão. Catarinense não vai escolher Lula ou gente, né, dessa quadrilha que saqueou o Brasil, que destruiu o nosso Brasil, que desempregou milhares, que matou muita gente. A corrupção mata, porque quando você deixa de investir num hospital e uma pessoa vai lá e não tem um medicamento, não tem uma máquina para tirar, né, fazer um exame, está prejudicando, está matando, tirando vidas. Né? Exato. Quando a mãezinha vai ter o seu bebê numa maternidade e não tem lá a infraestrutura e acontecem coisas, né, desgraças, é culpa também da política. Então, por isso que nós, né, eu acho que nós, Alan, brasileiros de uma forma geral, de 2018 para cá, nós temos nos politizado mais, né? O presidente fez esse resgate, né? Eu creio que aconteceu contigo também, e creio que quem está nos ouvindo, né, nossos ouvintes, nossos espectadores também. O presidente, ele fez algo inacreditável, foi quase, costumo dizer que é um milagre, que foi resgatar o patriotismo, a cidadania e a fé, a esperança do brasileiro no Brasil. Porque nós estávamos meio que mortos, né? Tanta corrupção, tanta sem-vergonhice, Dilma Rousseff tocando vento, não sei o quê. E, enfim, esse povo todo só desonrava o nosso país. E o presidente, com esse discurso, né? Deus, pátria, família, liberdade, patriotismo, enfim, essas coisas resgataram a cidadania nossa que estava meio esculhambada. Enfim, na secretaria, então, nós fizemos muitas coisas, a equipe continua fazendo. Por exemplo, só de seguro-defeso, né, que não eram os verdadeiros pescadores, né, nós estamos buscando as fraudes, já são 100 mil pessoas que suspendemos. 100 mil pessoas. O seguro-defeso lembra um pouco a Lei Rouanet, né? Não chegava nunca para quem precisava. É isso aí. O que é o seguro-defeso, para quem não sabe? A ideia é muito boa. Você ajuda o pescador na época que o peixe está se procriando, né? Ou em Piracema, aí o governo vai dar um salário mínimo para o pescador ter uma sustentabilidade na pesca, as espécies se reproduzirem, né? Porque cada espécie tem uma época de reproduzir. Só que o que aconteceu? No início do governo Lula, tinham 100 mil pescadores no Brasil. Quando Dilma saiu, eram 1 milhão. Só que não verdadeiros pescadores. Pessoas que só iam lá, se inscreviam para receber o bolsa, né, o seguro-defeso e lesar o patrimônio. Mas funcionário público, gente que tem empresa, ou seja, virou uma corrupção tão devastadora, e nós estamos corrigindo isso, e se Deus quiser, ainda esse ano nós estamos analisando agora mais 400 mil cadastros com inconsistências que vamos economizar e vamos ajudar o presidente aí, né, a acabar com essa sem-vergonhice. Mas eu não estou chamando ninguém de o pescador verdadeiro, mas quem pega o seguro e não é pescador, isso é sem-vergonhice, é mau caráter, isso é desvio, né? Então a gente, várias ações, mas eu posso destacar terminais pesqueiros públicos, por exemplo, o terminal de Manaus, que nunca tinha aberto na vida, só era usado um pedaço lá pelos pescadores. Acabamos de fazer um leilão lá na B3, né, lá em São Paulo, onde o Tarcisão bate martelo. Fui lá bater o martelo também. Cedemos vários terminais pesqueiros pelo Brasil, construções que não estavam sendo utilizadas, e o pescador precisa, né, de gelo, precisa descarregar o peixe, enfim. Então foram coisas que nós conseguimos realizar. Você pontuou várias ações importantes. O que você define como um principal legado teu nesse período que você ficou na secretaria? Olha, a visibilidade que a aquicultura e pesca começaram a ter com a nossa gestão, né? Hoje o brasileiro
sabe mais de peixe, conhece peixe. Até meu apelido do presidente fala que é tilápia, né? Então, a gente deu uma visibilidade e despertamos, né, a curiosidade das pessoas para entender o que é pesca, o que é aquicultura, o potencial que nós temos. Então, eu creio que o grande legado é falar mais de peixe, de pescado, não só da proteína, mas do cultivo, da atividade, para todos os brasileiros. Maravilha. Vamos mandar um abraço? Vamos mandar um abraço para o Coronel Jefferson Schmidt, que está aqui no estúdio. Muito obrigado pela parceria. Coronel é nosso irmão, nosso parceiro. Um grande servidor público. Dona Ofélia também está aqui no estúdio. Dona Ofélia é a minha mãezinha. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio, tá bom? Obrigado. Jorge, nós temos algumas pessoas aí que acompanham o nosso trabalho também, então tem os nossos patrocinadores. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho e acreditar aqui no nosso canal. O que falta para a aquicultura brasileira elevar ainda mais a sua produção? Olha, então, pergunta boa, hein, Jorge? Excelente a pergunta. Diga lá. Só está levantando a bola para mim. Porra, cara, só chutar. Nós já, com todas essas ações que eu te comentei aqui, Alan, isso já está acontecendo. A produção brasileira tem crescido, de 2019 para cá já cresceu mais de 15%. Isso é um trabalho nosso de desburocratizar, de flexibilizar, de facilitar. Financiamento também ajuda muito. E agora é o tempo para que todas essas mudanças estruturantes que nós fizemos na Secretaria comecem a ganhar efetividade na ponta da linha, no pescador e no aquicultor. Isso é um processo natural. E eu creio, não me chame de doido nem de sonhador. Podem anotar aí que vai ficar gravada essa live. Eu creio que de 5 a 10 anos, com o que nós já fizemos e seguimos lá, minha equipe está toda em Brasília ainda, né? Eu deixei toda a minha equipe montadinha lá. De 5 a 10 anos o Brasil vai ser um dos 5 maiores produtores de pescados do mundo. A Safe, hoje nós ocupamos a 13ª posição, só o número já é ruim, né? 13ª posição, e eu creio que com tudo que nós fizemos nas normativas, financiamento, etc., nós chegaremos a esse número, se Deus quiser. Tu acredita que nessa gestão que você teve na sua passagem pela Secretaria, aumentou o consumo de peixe? Tu conseguiu pegar o povo brasileiro pelo coração e pelo paladar? Veja, como a gente está batendo recorde de produção e como nós estamos batendo recorde de exportação de pescados, né, na gestão do presidente Bolsonaro, eu não tenho o IBGE que em algum momento faz essas pesquisas, mas eu com certeza, se está aumentando a produtividade, está se comendo mais peixe do que antes. Uma coisa puxa a outra. Né? Sem dúvida, né? E eu tenho certeza, né? O brasileiro hoje come uma média de 10 quilos de peixe ao ano, é o último dado, né? 10 quilos. E a média mundial de consumo é mais ou menos 20 quilos. E os orientais, que gostam de um peixinho, comem uma média de 50 a 60 quilos por ano. Então nós temos muito espaço ainda para crescer. E o brasileiro, você é manauara, você adora um peixinho, tambaqui, piranha, pacu, tucunaré, cuiu. Esse eu não conheço. O povo para gostar de peixe, mano. Pirarucu, um peixe maravilhoso. E eu fui lá no manejo, no Amazonas, né, no manejo de pirarucu. Então, nós temos tudo para crescer, né, em produção e consumo. E esse número vai chegar. Esses dias estão chegando e está se acelerando. Maravilha. A gente vai para o segundo bloco da nossa entrevista com Jorge Safe. E neste segundo bloco eu quero ainda abordar essa questão da pré-candidatura ao Senado, né? E também sobre as suas pautas, caso o povo catarinense aprove você nesse processo eleitoral que nós vamos ter agora em 2022, o que você vai levar ao Senado Federal, tá bom? Então, para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado, deixa um like, faz um comentário e, claro, continue acompanhando o nosso vídeo. Já voltamos.
Depois desse comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje presença ilustre, marcante, aqui no estúdio conosco, Jorge Seife. Jorge, você foi o único catarinense no alto escalão do governo Bolsonaro. O que isso representa para você e para o seu futuro com a política? Olha, para mim foi uma honra muito grande representar Santa Catarina, ter esse reconhecimento não só do meu público da aquicultura e da pesca, mas também o reconhecimento do presidente, né? Então, eu nunca tive, como eu falei anteriormente, eu nunca me imaginava ocupar nenhum cargo público na minha vida. O convite do presidente foi o maior desafio da minha vida, porque órgãos públicos não tem nada a ver com a empresa, né? Eu tenho experiência administrativa com empresas privadas e nunca tinha realmente trabalhado em nenhum governo. Então, para mim foi muito honroso, né? E acabou trilhando-se um outro pedaço nessa história. O que aconteceu? O presidente, com reconhecimento do nosso trabalho, né, gostando do nosso trabalho, do que a gente estava fazendo, eu sempre pautando ele em 2020 me ligou. A Seife, está onde? Falei, estou em casa. Em casa onde? Em Santa Catarina ou em Brasília? Falei, não, estou em Brasília, presidente. Então dá um pulinho aqui na minha casa que eu preciso conversar contigo. Confesso que eu fiquei apavorado, né? Falei, será que deu algum problema, né? Já era secretário. Já era secretário, né? Já estava lá desde... Eu fui para Brasília no final de 2018, em novembro de 2018. Logo em seguida, o presidente me fez o convite, eu já fui para lá para fazer a transição e segui lá até agora, 31 de março, né? Então, o presidente me ligou, eu falei, o presidente normalmente manda mensagem, normalmente o presidente grava o WhatsApp, eu falei, pode ter dado alguma coisa, algum problema, né? E fui correndo que eu não estou sabendo, né? Mas foi não passava nem o sinal do Wi-Fi. Fui com o coração na mão, cara. Chegando lá, Alan, ele e o senador Flávio Bolsonaro, aí sentado lá na beira da piscina, né? Ele gosta muito ali de conversar ali e tal. Aí falou, senta, Seife, tal. Aí conversamos algumas coisas, ele falou, você sabe, eu te chamei aqui para uma coisa. Você sabe que nós temos os melhores ministros de Estado, nós temos os melhores secretários, então, o Correio está dando lucro, Caixa Econômica está dando lucro, não tem corrupção mais no governo, acabou a roubalheira, mas nossas pautas, as pautas do Brasil, estão com problema dentro do Senado e dentro da Câmara. Falei, é verdade, presidente. Aí eu não estava sem entender. Falou, pois se prepare que em 2022 eu vou te lançar Senado por Santa Catarina, que a gente precisa de gente de confiança lá. Que louco, aí, para mim, mais uma honra gigantesca, porque... ser convidado pelo presidente, ter trabalhado, ter feito tanta coisa pela aquicultura e pesca. E aí o presidente nos vê como uma pessoa de confiança, reconhecer nosso trabalho, gostar da nossa pessoa e ainda nos convidar para disputar uma eleição para ajudá-lo a resolver o Brasil. Então é maravilhoso, né? Hoje eu sou pré-candidato, a gente não pode falar candidato só a partir das convenções, mas hoje eu sou pré-candidato, né, a Santa Catarina Senado, a pedido, né? A pedido não, a convite e a ordem e determinação do presidente da República. Que é uma honra gigantesca. Que legal. Essa é a nossa próxima pergunta, inclusive, como é que é a tua amizade com o presidente? Porque agora vocês estreitaram bastante os laços, né? É verdade. Além do convite para vir para a secretaria, mas como é que é o dia a dia? Assim? Por exemplo, se tu mandar um WhatsApp para ele aí agora, ele responde? Às vezes responde, às vezes não responde. Né? Eu estou com o telefone aqui no bolso, né? Quando a gente está em reunião, o presidente trabalha demais, é muito ocupado. Ele cuida do Brasil inteiro, de tudo que é coisa. E viaja, motociata, entrega obra. Lanchaciata, tudo. Então, eu falo com o presidente diariamente, né? Diariamente por WhatsApp ali, a gente se manda mensagem um para o outro, pergunta coisa um para o outro. E eu creio que com o trabalho que nós fizemos, ele reconheceu isso e acabou gerando uma empatia. E também tem um fato curioso, que eu acho que quem está nos assistindo vai concordar. Boas amizades se fazem na mesa, comendo. E eu gosto, né, de cozinhar muito. Eu não sou chefe, nada, sou um amador. Mas eu adoro cozinhar. Né? Eu tenho 2 hobbies, cozinhar e atirar, o tiro esportivo. Eu gosto bastante. E aí eu levava sempre peixe aqui de Itajaí, dos nossos barcos, lá para o presidente, falava, presidente, posso fazer um peixinho para o senhor? Aí ele chamava o pessoal
E ali a gente começou a se aproximar. Legal. Não só com o presidente, os ministros de Estado, os outros secretários. Isso aí foi gerando uma amizade muito bacana, né? Ao ponto do presidente me dar apelido, né? Me apelido de tilápia, me chama de filho 06, filho adotivo. Então, cara, isso daí é uma coisa que chama muita atenção, né? Você é considerado por ele um filho. Como é que você encara isso? Nossa, cara, é maravilhoso, Alan. O presidente, eu já era fã dele antes de conhecê-lo, ainda mais trabalhando com ele de perto e ter esse carinho dele. É maravilhoso, né? E ser chamado de filho não é pouca coisa, né? Para você chamar alguém de filho, eu sou pai de um casal, né? E para você chamar uma pessoa de filho, tem que ter uma consideração, tem que ter carinho, tem que ter consideração, tem que ter confiança. Exatamente. Respeito, né? E isso, eu acho que é o maior patrimônio nosso. De seres humanos, né? Você ter a confiança de alguém, o carinho de alguém, o amor. E isso são os maiores patrimônios que nós temos. E os outros patrimônios, carro, casa, isso a gente trabalha e conquista. Mas confiança, amizade, amor, respeito, não se compra, não se vende, não se negocia. Sim. Só se conquista, né? Então, para mim é maravilhoso, sabe? Eu vou sair um pouco da pauta, eu quero tratar das questões também financeiras, porque hoje nós temos aí a dificuldade de ver, principalmente os jovens, né? Muitos entrando muito cedo no mercado do trabalho e também não tendo essa orientação financeira. Como é que tu vê essa questão da importância da educação financeira, sobretudo para os jovens, né? Olha, você sendo um empresário. Eu falava agora, antes de vir aqui para a entrevista contigo, eu estava conversando com os empresários aqui de Blumenau, nós almoçamos e trocamos uma ideia. A nossa grande preocupação realmente é a garotada, está faltando mão de obra e a garotada não está se preparando da forma correta. Não só a educação financeira, mas a educação de uma forma geral, né? Então, Santa Catarina hoje, na minha visão, enquanto cidadão catarinense, nós temos dois problemas que nós precisamos tratar. A questão logística, e eu não falo só de estrada, falo de estrada, porto, aeroporto, ferrovia, nós temos que melhorar a infraestrutura do nosso estado, né? E outra questão é a educação, né? A educação para a criançada, escola técnica, isso nós precisamos reforçar, porque são esses dois gargalos que podem impedir Santa Catarina de continuar avançando. Então, são preocupações que eu tenho enquanto cidadão, por viver. Por exemplo, lá em Itajaí hoje, aliás, Santa Catarina, tem vaga sobrando. Sim. De emprego e não tem quem ocupe. E às vezes não é por falta de pessoa precisando, mas é por falta de preparo. A pessoa não tem a qualificação necessária. Então isso é muito importante. A educação financeira, sem dúvida nenhuma. Se a pessoa não cuidar das suas finanças, né, ela pode ganhar quanto for de dinheiro. Se não souber administrar o seu dinheiro, ela vai se afundar. Não tem dinheiro que baixe, né? Sim. Então a educação financeira é fundamental para a criançada, para a garotada aí, né, crescer com responsabilidade. Maravilha. Vamos mandar abraços novamente? Vamos. Para quem está acompanhando o Valor Entrevista, estamos conversando com o Jorge Seife, ele que é pré-candidato ao Senado aqui por Santa Catarina, considerado por Bolsonaro um filho também. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Jonathan Hadlick, meu amigo lá de Blumenau. Eu queria que tu mandasse um abraço aí para a nossa audiência e um abraço também para o Bolsonaro. Será que ele consegue ver o nosso vídeo? Pode ser que veja, sim. Eu vou mandar o link para ele. A todos quem está nos assistindo, obrigado pela honra de nos ouvir, obrigado pela honra, Alan, de nos dar, conceder essa entrevista. E um beijo hétero no coração de vocês e um beijão para o nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Tamo junto, presidente. Selva. É isso, vamos nessa. Na sua opinião, como deve ser a atuação do Senado brasileiro? Porque ali nós temos hoje, meu Deus do céu, o que acontece com aquele Senado, hein? Olha, o Senado está servindo de capacho hoje, não tem uma autoridade estabelecida. Nós temos visto aí que o Senado tem sido um sabotador do Brasil, né? Eles não sabotam o presidente Bolsonaro. Eles sabotam o Brasil. Nós temos questões fundamentais para serem tratadas lá, como reforma fiscal, reforma administrativa, novo pacto federativo. Exato. Sabe o que faz o pacto federativo, por exemplo? Só para vocês terem ideia. Santa Catarina, se eu não me engano, se não me falha a memória, é o 5º estado que mais contribui com a União, com impostos, mandando dinheiro para o governo federal, né? Fundo soberano e tal. E é o 24º em receber recursos. Não pode acontecer isso. Nosso estado podia estar muito melhor. O Pacto Federativo trata disso. Está lá debaixo dos glúteos flácidos do Pachecão. Então, além disso, os arroubos, né? Os arroubos autoritários do STF, o Supremo Tribunal Federal, hoje virou
eles fazem atos como se fosse presidente, eles fazem leis como se fosse deputados e senadores, e tudo isso, a culpa do STF estar assim, bicho solto, é o Senado que não vai lá e não enquadra eles, porque o poder do Senado também é de moderador do Supremo Tribunal. E eles não fazem nada porque tem interesse. Você puxar a maioria das fichas dos senadores ali, peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, pedofilia, ou advogam para alguém e tem causas para o STF julgar, então tem interesse financeiro. Então, o que nós precisamos fazer? O Senado precisa mudar. E não adianta a gente xingar, Renan Calheiros. Não, porque quem botou Renan Calheiros lá fomos nós. Sim. Nós votamos. Nós podemos. O maior, o poder maior nosso é o voto. Então nós temos que escolher as pessoas bem e o Senado tem que tomar vergonha na cara e largar de ser capacho do Supremo e, enfim, tem que fazer o seu papel. Sim. Ô Jorge, para a gente fechar o nosso bate-papo, sensacional a tua presença aqui no Valor Entrevista. Acredito que abrilhanta ainda mais o trabalho que nós fazemos, é um trabalho plural, imparcial. Eu quero, dona Ofélia, por favor, pegue ali a bandeira do Brasil. Eu quero entregar essa bandeira ao Jorge e fazer a última pergunta para você. Coisa linda. Aqui, bandeira nacional. Eu geralmente termino, com esta bandeira. Então, segura a bandeira aí para responder a minha última pergunta. Vamos lá. Quais serão as suas pautas caso você seja aprovado pelo povo catarinense e tenha uma cadeira no Senado Federal? E, lógico, o que representa esta bandeira para você? Nossa pátria amada, que nós precisamos defender. Nosso Brasil. O Senado Federal é algo muito importante, eu sou pré-candidato. Mas essa bandeira, como a gente sempre fala, é verde e amarela, nunca vai ser vermelha. E para esse país, para os nossos filhos, nós precisamos trabalhar. Para que o teu pequeno que está ali dormindo, o Henrique, que ele tenha um Brasil melhor para trabalhar, para viver, para crescer, para estudar. E nossas pautas, eu falei anteriormente, é lutar contra o tamanho do Estado brasileiro. Quando eu falo o tamanho, é privatizar tudo, privatizar Correio, Eletrobras, Petrobras, é infraestrutura para o nosso Estado. Tudo isso são bandeiras que eu quero carregar, que eu quero levar. Exato. E acima de tudo, não menos importante, defender os conceitos judaicos cristãos que são tão preciosos para todos nós. Sim. Então essa questão dessa inversão de valores que nós temos assistido, isso não pode passar lá na Câmara, no Senado, porque nosso povo é um povo cristão. A maioria de nós ou é católico, ou evangélico, ou é espírita, mas uma linha cristã. E nós temos conceitos, valores conosco. Deus, pátria e família não é só uma frase, é a verdade. Então, esse é minhas pautas, Eu não posso falar que são minhas bandeiras ainda, porque eu não sou candidato ainda, mas as minhas pautas que eu quero levar, se for chancelado como candidato e o povo catarinense no futuro me escolher, tenho certeza que eu vou trabalhar firme como fiz na Secretaria da PEP. Mas se você nunca ocupou um cargo público, nunca ocupei um cargo público, não. Eu fiquei quase 4 anos do lado de uma águia chamada Jair Bolsonaro, aprendendo com ele. Fiz um trabalho, então tem que conhecer a minha história, tem que conhecer quem eu sou. Sou pai, sou trabalhador, sou evangélico ou protestante, como vocês preferirem, respeito as religiões, mas eu tenho minhas bandeiras e nosso país não pode ficar nas mãos de malfeitores. Então vamos junto reeleger o presidente Bolsonaro e trabalhar pelo nosso Brasil. É isso. Eu vou estender só mais um minutinho, pedir um pouquinho da tua paciência, porque me surgiu uma última pergunta, que é também muito importante, que é o seguinte: hoje o PL de Santa Catarina tem um time excelente, de futuros, hoje, pré-candidatos e candidatos. Aqui no Vale do Itajaí, no Vale Europeu, como é que você avalia esse time que foi montado aqui no Vale? Olha, o senador Jorge Melo, que é o capitão aí do PL, e está colocando realmente um bom time, um time de ouro, para cuidar aqui do nosso Vale do Itajaí. Nós precisamos, é uma área riquíssima, nós temos aqui muitas potencialidades. O presidente tem muita força aqui. Eu acho que
aqui na região deu 80% de voto para ele, né? Então uma região muito bolsonarista, então tem que ser bem trabalhado aqui, né? E temos que formar time, precisamos aí dos soldados aí para trabalhar pelo presidente, né? Reeleger o presidente e os candidatos que vão poder fazer as mudanças que o presidente tanto sonha, né? É isso, Jorge, sucesso para você, muito obrigado pela generosidade de estar aqui no Valor Entrevista, tendo esse papo aqui conosco, com a nossa audiência. Eu te agradeço de coração, te desejo sucesso. Obrigado. O canal está aí à disposição para você, tá bom? Muito obrigado. E para você que ficou aí do outro lado, muito obrigado. Coronel, brigadão, Dona Félia, obrigado. Obrigado, Dona Félia, obrigado, Coronel. A todos. Posso dar um último recado? Desculpa, estou te cortando. Pessoal, me sigam lá nas redes sociais, @JorgeSeifJúnior. Todas as redes têm o mesmo nome. Nos sigam lá, compartilha esse vídeo aí com teus amigos. Fechou. Beleza? Para você que ficou aí até agora nos assistindo, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. O Valor Entrevista, o canal de entrevistas que mais cresce aqui na região do Vale Europeu. Com muito carinho, produzindo conteúdo de qualidade para você. Voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui no estúdio. Tchau. Deus abençoe. Obrigado.